Irmãos, abra sua Bíblia, abram suas Bíblias em João capítulo 4. Estou muito feliz nessa noite, irmãos. Um sentimento assim de gratidão a Deus por estar aqui com os irmãos. Muito feliz. A palavra de Deus diz assim: Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Eu quero ser fiel aqui, irmãos, ao tempo que foi proposto, porque eu sei que tem ainda uma programação a ser feita após a palavra. A palavra de Deus vai nos mostrar, meus irmãos, o encontro de Jesus com essa mulher samaritana. Do versículo 3 até o versículo 9, nós vamos ver Jesus indo até essa mulher, mostrando claramente o texto que era necessário passar por Samaria, era necessário Jesus ir naquele lugar, e a necessidade de Jesus ir até aquele lugar era justamente para encontrar aquela mulher e realizar naquela mulher uma grande obra e fazer daquela mulher uma pregadora do Evangelho. O tema da conferência esse ano aqui é trabalhando o discipulado, é ganhar a cidade, 10% dessa cidade. É uma ousadia muito grande, pastor, e eu louvo a Deus por sua vida. E o discipulado é justamente isso, é ir atrás do pecador, é ir atrás das pessoas, é onde essas pessoas estão. E o Senhor Jesus, ele vai até essa mulher, e ele começa ali um diálogo com essa mulher, pedindo água para beber. E o Senhor Jesus, ele quebra ali algumas barreiras. Ele quebra a barreira social, um homem falar com uma mulher. Ele quebra uma barreira religiosa, como os judeus vão falar com os samaritanos. Ele vai quebrando protocolos e vai chegando até aquela mulher com o propósito de salvá-la, irmãos. E Jesus, ele encontra cada um de nós aonde nós estávamos. E eu estava lembrando agora há pouco da parábola da vinha, que está em Mateus capítulo 20. Hoje à tarde lembrei dessa parábola do dono da vinha. E o dono da vinha saiu pela madrugada e foi até uma praça, e lá na praça tinha um grupo ocioso ali, porque não tinha trabalho, mas o dono da vinha chamou aquele grupo para trabalhar e ofereceu para aquele grupo 1 denário. Para trabalhar o dia todo. E a Bíblia vai dizer que o dono da vinha foi lá de manhã, 9 horas da manhã, e tinha mais um grupo, e ele chamou aquele grupo para trabalhar, e falou para o grupo: vou pagar para vocês o que for justo. É interessante que ele só fala para o primeiro grupo que vai pagar 1 denário, mas o segundo grupo ele vai pagar o que for justo. Quando é meio-dia, ele vai lá na praça, tinha mais um grupo, e ele chama para sua vinha. 3 horas da tarde, vai lá, tinha mais um grupo. E a Bíblia fala que na 10ª hora, 5 horas da tarde, pastor Ailton,
ele vai lá e tinha mais um grupo na praça, um grupo ocioso, preocupado, e aí o dono da vinha: pode vir porque tem lugar na minha vinha. É interessante que todos trabalharam, mas na hora do pagamento, o dono da vinha pede para o seu mordomo: vai lá e paga todos os trabalhadores, mas começa pagando pelos últimos e depois os primeiros. E quando o dono da vinha paga os últimos, ele paga 1 denário. Quem chegou primeiro ficou surpreso, porque, bom, se quem chegou por último ganhou 1 denário, nós que chegamos aqui de madrugada, certamente nós ganharemos muito mais. Mas não foi isso que aconteceu. Todos receberam 1 denário. E aqui essa parábola está mostrando como que é o reino dos céus. Tem muita gente que vai chegar no final do dia, irmãos. Tem muitas pessoas que vão chegar muito depois. Mas se essas pessoas forem fiéis ao Senhor, elas receberão o prêmio do mesmo jeito. Vão encontrar o Senhor do mesmo jeito e receberão o galardão da mesma forma. Então nessa noite eu gostaria de deixar essa palavra ao seu coração, que o Senhor Jesus nunca vai comparar você com outra pessoa. O Senhor Jesus nunca vai comparar a minha vida com a vida do pastor Josinaldo, que está lá na África, e que trabalhou na África 15 anos, que pegou malária, que sofreu muita coisa, e de repente eu olho para o Josinaldo e dá a impressão que eu não faço nada. Porque para uns Deus deu 5 talentos, e para outros Deus deu 2 talentos, e tem aquele que vai receber 1 talento. O problema daquele que recebe 1 talento, o único problema é enterrar o talento. Mas se você receber 1 talento e multiplicar ele, você vai ser fiel. E o que Deus quer é que você seja fiel naquilo que Ele confiou para você. Perceba que todos receberam 1 denário, porque todos foram fiéis. E para você que tem um chamado da parte de Deus, seja qual for o seu ministério, seja músico, seja pregar, seja na diaconia, qual seja o seu chamado, Deus nunca vai medir o que você faz pela sua produtividade. Deus sempre vai medir pela sua fidelidade. Você precisa ser fiel naquilo que Deus confiou para você fazer. E a grande verdade, irmãos, é que da mesma forma que o dono da vinha ia lá na praça e tinha um grupo ocioso e chamava esse grupo, eu quero dizer para você que um dia você estava em uma praça. Ah, você estava. E você estava aguardando alguém te chamar. Porque tem muita gente aqui nessa noite, como eu, que vivia em uma praça, a praça do engano, a praça do medo, a praça de uma depressão profunda. Às vezes você estava numa praça lá, a praça do alcoolismo, a praça das drogas, a praça da ilusão. Talvez você estava lá em uma praça chamada jogos de azar, estava perdendo todo o seu dinheiro, perdendo sua família, a praça do vício, e aí você achou que não tinha jeito para você, assim como essa mulher samaritana estava lá. Talvez ela já não tinha mais esperança, mas Jesus foi até ela, irmãos. Jesus foi até mim, Jesus foi até você, encontrou cada um de nós em uma praça, e essa praça você mesmo vai dar o nome nela. A grande verdade é que Jesus te encontrou lá. A grande verdade é que você estava perdido, mas foi achado. A verdade é que você vivia em trevas e Jesus apareceu como a verdadeira luz. A verdade é que você vivia triste e Deus veio com alegria no seu coração. Você vivia sonhando com a morte, mas Ele veio e apresentou a vida para o louvor da glória dEle. Ele vai até a mulher samaritana, assim como Ele foi até Paulo, assim como Ele libertou aquele endemoniado que vivia no cemitério, se cortando, gritando, se machucando, se cortando com pedra. Jesus realizou essa obra na vida dele. Assim como Jesus realizou aquela obra na vida de Zaqueu, e até na vida do ladrão na cruz.
A praça daquele homem se chama uma cruz. O homem estava perdido, iria morrer e ainda seria condenado ao tormento eterno. Mas Jesus visitou a praça daquele homem. E Jesus visitou essa mulher samaritana. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, do versículo 10 até o versículo 15, que ela apresenta ter sede. E a mulher pensa em uma água natural. A mulher pensa, bom, eu vou beber uma água e nunca mais vou ter sede. Porque Jesus falou que se ela bebesse da água que Ele podia dar, nunca mais ela teria sede. Então ela está achando que Jesus está falando de uma água natural, mas que ela iria beber e nunca mais teria sede. E na verdade ela desejava essa água, mas ela não sabia como encontrar essa água. A verdade é que essa mulher tinha um passado. E no versículo 16 até o versículo 19, Jesus vai revelar a vida dessa mulher. E até então, pastora Rosângela, é isso? Até então, Jesus está conversando com ela, Jesus está visitando a vida dela. Jesus diz que foi necessário passar por Samaria. Jesus está visitando aquela praça, como Ele visitou a praça onde eu estava, onde você estava. Eu era um menino perdido, irmãos. Eu sou filho de pastor. Mas eu esperava meu pai sair de casa para ir para a igreja, pastorear a igreja do Senhor. E eu, quando ouvia o barulho do carro do meu pai, a perua, a Kombi, quando ele ligava a perua, eu fugia para o meio do mato e eu ficava escondido, esperando o meu pai ir para a igreja. E aí eu ia para as noitadas da vida. Chegava em casa alcoolizado. E durante 3 semanas eu sofri 3 acidentes. Um de bicicleta, um acidente de carro, um acidente de moto. Fui parar no hospital perdido da vida. Perdido. Os vizinhos olhavam perdido. Família olhava perdido. E lá no hospital, de madrugada, alcoolizado, todo arrebentado, cabeça cortada, 2 horas da manhã, para um rapaz em frente ao hospital, entra no hospital, entra no quarto onde eu estava, ele tira a camisa e mostra para mim todas as marcas no seu braço, quando ele usava droga e aplicava droga na veia, e ele olha para mim, sem saber que eu era filho de pastor, e fala para mim, eu quero apresentar para você a fórmula, o remédio que mudou a minha vida. Perdido dentro de um hospital, mas um missionário sai de sua casa e ele entende, é necessário eu passar por aquele hospital da cidade de Várzea Paulista, porque tinha um adolescente perdido na vida, e ali eu aceitei a Jesus, irmãos, naquele hospital. O pregador pregou o evangelho para alguém que estava alcoolizado, não desprezou o início das coisas. E eu saio daquele hospital e vou para a igreja e aceito a Jesus na igreja, e depois, todo arrebentado, quando eu cheguei na igreja, a Simone estava voltando, ela estava em uma outra igreja, estava voltando para a nossa igreja ali em Várzea Paulista, e ela entrou, ela tinha 13 anos quando ela entrou, de 12 para 13, e eu já estava com os meus quase 18 anos, e quando ela entrou, eu falei para Jesus, Senhor, eu quero casar com essa moça. E casei, irmãos, está aqui, casei com ela. O Senhor fez essa obra na minha vida, né? Jesus vai e salva aquela mulher, irmãos. Ela não sabia que era Jesus falando com ele. Ela não sabia, ela só identifica que, ela imagina então que é um profeta. No texto do versículo 16 até o versículo 19, ela reconhece que ele é profeta. E aí ela tem um encontro com Jesus, porque o Senhor Jesus vai confrontar
a vida dela. Jesus fala para ela: olha, vai e chama teu marido. E aí ela conversando com o Senhor Jesus, ela não tem marido. E Jesus fala: você está falando a verdade, você não tem marido, mas você já foi casada 5 vezes. Essa mulher tinha traumas na vida dela, porque ela enfrentou 5 cartas de divórcio. E Jesus fala para ela: e olha, e com quem você está hoje não é teu marido. Então Jesus revela um profundo na vida dela. Jesus revela algo que só ela sabia. Essa mulher, ela foi pegar água no poço, buscar água no poço, 12:00. Não tinha ninguém no poço. Ela vai em um horário porque ela não queria ver ninguém. Essa mulher tinha traumas na sua vida, um passado que ela não queria revelar. As pessoas, eu acredito que olhavam para ela e lá vem a mulher que teve 5 maridos, e olha a vida que ela estava levando. E Jesus fala: o que você tem hoje, com quem você está, não é teu marido. E o evangelho que confronta, o evangelho poderoso que continua pregando contra o pecado, Jesus, ele confronta essa mulher, revela a sua vida. E essa mulher então logo imagina: então o Senhor é profeta. Mas não, irmãos, o próprio Senhor Jesus vai se manifestar, vai se revelar para ela. Não. Ela fala: eu sei que o Cristo vai vir, eu sei que o Messias vai vir, eu sei que quando ele vier, ele vai realizar todas as coisas. E aí o Senhor Jesus fala para ela assim: eu sou o Cristo e eu falo contigo. Ah, irmãos, quando ela entendeu que Jesus estava falando com ela, que o Messias estava falando com ela, que o Senhor estava falando com ela, essa mulher é liberta. Essa mulher agora ela é transformada. Essa mulher agora vai ter um novo estilo de vida. E sabe o que essa mulher faz? Essa mulher ela deixa o cântaro e ela corre para anunciar, e ela começa a falar na sua comunidade onde ela não era ouvida, onde ela era discriminada. Essa mulher começa a falar: vinde ver um homem. E esse homem falou tudo a respeito da minha vida, e ele disse tudo que eu precisava ouvir. E quando ela fala de Jesus para a comunidade, aqueles homens acreditaram em Jesus. A comunidade acreditou em Jesus, e a comunidade veio para conhecer Jesus, a ponto da comunidade pedir para que Jesus ficasse com eles por 2 dias. E Jesus ficou com eles 2 dias. E aqueles homens depois falaram para aquela mulher assim: fique sabendo, ó mulher, que nós conhecemos Jesus por intermédio do que você falou, por intermédio das palavras que você falou. Mas agora não. Agora nós decidimos seguir a Jesus, porque nós andamos com Ele, e nós ouvimos Ele, e nós sabemos que Ele verdadeiramente é bom. Concluindo a mensagem, tem muitas praças nessa cidade. Tem muitas praças nessa cidade. E tem muita gente perdida nessa cidade. E tem muita gente se escondendo ao meio-dia para buscar água porque tem vergonha do seu passado. Tem muita gente como aquele ladrão na cruz, tem muita gente como Zaqueu, tem muita gente como o endemoniado de Gadara, tem muita gente morando em um cemitério, tem muita gente querendo tirar a própria vida. E aí essa amada igreja, o Brasil para Cristo, nessa cidade se levanta para declarar: nós vamos nessas praças, nós entraremos nos presídios, nós entraremos nos hospitais, nós visitaremos as praças, e nós levaremos não apenas uma água do poço, mas nós levaremos a água da vida, a pessoa bendita do Senhor Jesus.
E nessa conferência missionária nós estamos sendo cheios da graça, cheios da água da vida. Mas essa mulher também recebeu essa água e ela entende: bom, eu tenho agora a possibilidade de ser uma represa, ser uma água parada. Eu recebi de Jesus e tá bom, vou para minha casa, vida transformada, sou liberta, já entendi o que eu preciso fazer. Jesus mostrou para ela o que ela precisava fazer, mas essa mulher declara o seguinte dentro dela: não, é bom demais. É bom demais o que eu recebi, essa água é maravilhosa. Então ela entende: eu não posso ser apenas uma água parada, uma represa, eu preciso transbordar. E ela entende: eu preciso ser um rio, uma água corrente. Então ela permite que essa água que foi derramada sobre a vida dela, que é a água da vida, a água que Jesus derramou sobre ela, e ela entende: eu preciso levar dessa água para toda a comunidade. E ela levou, irmãos. E na medida que a gente leva dessa água para a comunidade, vai vir mais água. Porque a fonte que vai abastecer as nossas vidas, essa fonte nunca seca. Quanto mais eu recebo, mais eu vou entregar. Você vai trabalhar e vai receber da parte de Deus as suas finanças. E quanto mais você ser abençoado, mais você vai entregar para abençoar a obra missionária também. E é assim que vai acontecendo as coisas. E finalizando essa mensagem, eu quero orar por você. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi justamente essa: nós precisamos ir até o poço. Muitas vezes nós oramos: Senhor, visita os hospitais. E é verdade, Ele precisa visitar. Senhor, visita os presídios. E de fato Ele precisa visitar. Mas na verdade nós estamos orando e estamos dando uma ordem para Jesus, invertendo as coisas, porque a ordem Ele já deu. Na verdade foi Ele que mandou a gente visitar os presídios. Foi Ele que mandou, é para a igreja visitar o hospital, o presídio e tudo que a gente puder imaginar. Então, na verdade, nessa noite, nós precisamos entender que a ordem é essa: ide por todo o mundo. É Samaria, é Judeia, é Jerusalém, é os confins da terra. E nós temos a água da vida sobre a nossa vida, irmãos, para levar essa palavra. Então, no nome do Senhor Jesus, seja um rio de Deus, seja uma água corrente de Deus, seja um outdoor ambulante de Deus, seja um pregador poderoso na presença do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que nunca vão pegar uma Bíblia para ler, tem muitas pessoas que nunca vão entrar em uma igreja porque tem muitos traumas, mas você vai ser a Bíblia ambulante, e aonde você andar, as pessoas vão ler a sua vida. E lendo a sua vida, vendo o seu testemunho, essas pessoas vão ter sede de Jesus. Essa mulher, ela provocou sede na vida daqueles homens. E no nome do Senhor Jesus, nós faremos isso. Nós levaremos a palavra do Senhor. Nós levaremos a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Uma vez, contando esse testemunho, eu devolvo a palavra ao pastor Ailton. Nós pegamos o avião em Guarulhos, fomos em mais de 20 irmãos para a África. E quando Deus quer salvar, Deus salva, né, irmãos? E aí nós fomos para a África e o nosso destino era chegar em Burkina Faso. Era para chegar em Burkina Faso. Saímos de Guarulhos, vamos até Burkina Faso. E aí o avião desceu em Togo. O avião desceu em Togo. E aí todo mundo pensando, bom, agora o avião vai para Burkina Faso. Só que o avião não foi para Burkina Faso. E eu nunca vi isso na minha vida, irmãos. Nunca vi isso na minha vida. Toda vez que você compra o bilhete, já está escrito ali onde o avião vai parar, tal. E naquela situação eu não sabia. O avião desce em Togo e aí houve um comunicado: olha, o avião vai passar agora por um outro país. E aí
O avião subiu e nós enfrentamos uma turbulência. Essa turbulência durou de 20 a 25 minutos. Uma turbulência terrível. O avião tinha descida brusca, tremia, a tripulação gritava, chorava, os passageiros gritavam. Uma advogada que estava no avião escreveu um livro para relatar como foi essa turbulência. E nós não estávamos entendendo nada. E de repente a gente descobriu que dentro do avião tinha um príncipe. E esse príncipe estava ouvindo a nossa conversa. Quando nós estávamos falando que o poço artesiano foi perfurado, a criança está sendo alimentada, a escola está sendo construída. E esse príncipe agora ele começa a conversar com a gente. E ele sabia falar o português, sabe falar o português, porque ele estudou em São Paulo. E aí ele fez uma pergunta para a gente: vocês estão fazendo isso para o meu povo? Vocês estão levando água para o meu povo, comida para o meu povo? Vocês estão construindo escolas para o meu povo? E nós falamos para ele: sim, nós estamos fazendo isso. E ele olhou para nós e disse: anote o meu telefone, anote o meu contato. A porta do meu país estará aberta para vocês. E aí, irmãos, quando essa conversa terminou, daqui a pouco a turbulência terminou, o avião desceu em Burkina Faso. Aliás, o avião desceu em Benim, e era esse país que nós tínhamos que chegar. E aí esse príncipe do Benim, ele desce com a sua comitiva, e aí do Benim a gente foi para Burkina Faso. E quando a gente chegou em Burkina Faso, nós fomos para a base missionária, e o Josinaldo estava lá esperando a gente. E aí Josinaldo falou assim: pastor Emerson, antes da gente começar a fazer os trabalhos aqui missionários, eu gostaria de falar para o senhor um projeto que eu tenho, um sonho que eu tenho, e eu preciso passar para vocês primeiro. E aí ele disse assim para mim: pastor Emerson, nós estamos em Burkina Faso, já temos igrejas aqui. Nós estamos em Togo, nós temos igrejas aqui. Mas tem um país, pastor Hermes, que eu estou orando há muito tempo, e a gente não consegue entrar lá, porque lá é o berço da feitiçaria, e é o nível mais elevado da bruxaria, e lá acontece um congresso de bruxos todos os anos. E para entrar nesse país, pastor, é muito difícil, as cortinas são de ferro. E eu perguntei: qual é o nome do país que você quer entrar? E ele disse: é o Benim, pastor. Eu falei: Josinaldo, você não sabe o que você aprontou. Você orou pelo Benim? Orei. Meu irmão, aconteceu uma turbulência lá no céu, o avião quase caiu. A gente achou que ia morrer, a gente achou que o avião ia cair. Eu conheci o príncipe do Benim, e ele passou o contato dele, e ele falou que a porta do país está aberta. Nós entramos em contato, e para resumir a história, nós já estamos com 2 igrejas, Benim para Cristo, para a glória e louvor do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Tudo que a gente precisa fazer é visitar a praça. Tudo que a gente precisa fazer é visitar o poço. Tudo que a gente precisa fazer é ir atrás do pecador, porque a água da vida a gente tem, irmãos, e é a presença do Senhor Jesus. Que Deus abençoe essa amada igreja, que Deus guarde a sua vida, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus.